Apenas pelas histórias que nós vemos. Nós não somos acostumados a viver como escravos. Nós somos livres, nós temos liberdade. Imagine se nós voltarmos ao tempo da escravidão. O que é viver como escravo? Imagine você voltando a ser escravo. Voltar, não é voltar a ser escravo, porque você nunca foi escravo. Você não saberia o que é viver como escravo. Amados, nós podemos assemelhar isso àquilo que Jesus fez na cruz por nós. Nós nunca tivemos experiências, amados, de ser escravos do mundo. Por quê? Porque Cristo nos libertou, porque Cristo nos deu a vida eterna, Ele nos deu a salvação. Então nós não podemos nos conformar com aquilo que o mundo, com aquilo que o inimigo, ele quer colocar para nós. Ele quer colocar-nos como escravos. Ele quer fazer de nós, quer fazer da igreja escravos. E nós não podemos aceitar esta situação. E nós vemos aqui a palavra de Deus diz que durante 7 anos, por 7 anos, aquele povo estavam sendo escravo dos midianitas. E nós vemos que eles passaram pelo menos 7 anos conformados, sendo dominados pelos midianitas. A palavra de Deus diz que ano após ano eles plantavam e vinham os midianitas e não roubavam, apenas destruía aquilo que eles tinham plantado. Apenas destruía o gado, matava o gado, assombrava, tocavam eles das cidades. E eles tinham que fugir para as montanhas, nem casa eles não tinham. Sabe, amado, eu quero dizer uma coisa que talvez você não entendeu. Não era a vontade de Deus que aquele povo estivesse passando por aquela situação. Deus libertou para eles serem livres. Mas a condição, o momento, talvez o desvio dos padrões de Deus, levaram aquele povo de volta à escravidão. Amados, da mesma forma somos nós. Deus não tem prazer em ver a nossa escravidão. Deus não projetou para nós a escravidão, mas talvez o nosso modo de viver, o nosso modo de agir tem nos levado para a escravidão. Tem nos colocado nas mãos dos midianitas desse século. Tem nos aprisionado, tem nos feito escravo do pecado, escravo das coisas deste mundo. Mas a palavra de Deus diz que um dia eles clamaram, um dia depois de 7 anos, e eu quero perguntar para você, por quanto tempo você vai viver na escravidão? Por quanto tempo você ainda quer viver da forma que você está vivendo nesse tempo? Deus não tem prazer na vida que você está levando. Deus não se alegra do teu sofrimento. Deus não se alegra com a desgraça que você está passando, com a desgraça da nossa vida. Deus não tem o desejo que nós soframos. Deus, Ele não quer nos castigar. Ele não tem prazer em nos castigar. Não é vontade de Deus que nós vivemos em prova. Não é vontade de Deus que nós vivemos na fornalha. Não é vontade de Deus que nós vivamos na cova dos leões, querido. Nós poderíamos viver adorando, cantando, exaltando o nosso Deus. Existem muitas coisas que você está vivendo, que Deus está até permitindo, que Deus até está concordando. Ele está apenas aguardando um posicionamento da sua vida. Ele espera um posicionamento teu. Não é que Ele está permitindo para ver até onde você suporta, não. Deus, Ele está aguardando um posicionamento seu. Nós precisamos nos posicionar contra o mal. Nós precisamos nos posicionar contra os midianitas. Nós não podemos aceitar, não tem um tempo, não existe um tempo determinado para estar à fornalha. Não existe um tempo determinado para ficar na olaria de Deus. Somos nós que determinamos esse tempo.
À medida com que nós vamos tomando posição, à medida com que nós vamos clamando, vamos nos arrependendo, vamos deixando as obras da carne de lado, o Senhor, Ele vai dando a nós a liberdade, Ele vai afastando de nós os midianitas, Ele vai afastando os nossos inimigos, e nós vamos viver em liberdade. O que é que nos tira a liberdade para nós vivermos? O que é que nos tira a liberdade para adorar? Não são os nossos inimigos? E não somos nós mesmos que atraímos os inimigos? Quando nós alimentamos o nosso inimigo, toda vez que nós alimentamos o nosso inimigo, ele vem, ele nos rodeia, ele nos cerca, e ele vai nos aprisionando. Por quê? Quanto mais você oferece, mais ele quer de você, mais ele deseja de você. E quando nós percebemos, nós estamos amarrados, tornamos-nos escravos. Gideão ficou 7 anos. Nós vemos aqui que durante um período de 7 anos, aquele povo estava calado, a geração de Gideão estava calado. Nós não vemos eles pedindo nestes 7 anos, clamando pela misericórdia de Deus, para que Deus tirasse-os daquela situação. Em momento algum nós vemos aquele povo reclamar também daquela situação. Viviam fugindo, viviam correndo, mas eles estavam praticamente acostumados com aquela situação. Queridos, o que nós não podemos é nos acostumar com a situação que estamos vivendo. Nós não podemos nos acostumar com a situação negativa que nós estamos vivendo. Se a situação que nós estamos vivendo, se o momento de vida que estamos passando, se não é bom, nós temos que clamar, nós temos que falar com Deus, porque se nós falarmos com Deus, se nós tomarmos posição, com certeza o Senhor vai descer, e o Senhor vai nos livrar, o Senhor vai nos dar o livramento, porque somos filhos de Deus, queridos, somos filhos de Deus. E Cristo se manifestou para nos libertar. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, querido. Nós precisamos tomar posse desta verdade. Verdadeiramente nós fomos livres. Você não acredita no milagre da cruz? Você não acredita na libertação, no perdão, através do sangue de Jesus, querido? Verdadeiramente somos livres. Precisamos acreditar que somos livres e não há demônio que possa nos oprimir. Não há diabo que possa nos oprimir, queridos, porque nós temos a cobertura de Deus, nós temos o cerco de Deus, nós temos a proteção de Deus. Então nós não podemos aceitar aquilo que o inimigo ele tenta nos amarrar, ele tenta nos escravizar, e nós não podemos viver desta forma. Como é que pode alguém que tinha nascido livre aceitar a escravidão, aceitar ser escravo, aceitar sujeitar-se, ser perseguido, ser atormentado, viver sem paz? Gideão, aquela geração de Gideão não havia nascido escravo, eles se tornaram escravos naquele tempo, e ao final de 7 anos, então, talvez em cumprimento à palavra de Deus, ao ano sabático, eles se lembraram do ano sabático, então eles falaram: Deus, mas já são 7 anos que nós estamos nessa situação, é tempo de nós alcançarmos a liberdade. Enquanto aquele povo vivia na escravidão, queridos, por 7 anos, aquele povo, eles estavam enterrando as promessas de Deus, eles não estavam vivendo as promessas de Deus. Foram 7 anos que se passaram na vida deles e eles não estavam desfrutando das promessas de Deus. Da mesma forma, Cristo se manifestou para nos libertar. Da mesma forma, querido, Ele veio para nos dar vida em abundância. E há quanto tempo você conheceu Jesus? Há quanto tempo você aceitou Jesus?
E há quanto tempo você não vive uma vida em abundância? Viver em abundância é desfrutar das promessas de Deus. Viver em abundância é viver as promessas de Deus. E se você está vivendo na escravidão, você está perdendo o tempo de desfrutar das promessas de Deus. Você não está vivendo as promessas de Deus na sua vida. Quanto tempo você já perdeu na sua vida cristã? Há quanto tempo que você é cristão e você ainda não vive a promessa de Deus na sua vida? Não adianta falar, pastor, mas eu estou esperando o arrebatamento. Irmão, o arrebatamento é a última promessa que eu quero ver cumprida na minha vida. É a promessa do arrebatamento, ir morar no céu. Mas a palavra de Deus não fala só dessa promessa. A palavra de Deus fala de muito mais promessas para nós. E quantas você tem vivido? E por que você tem deixado de viver? Porque você não está vivendo a vida em abundância que Cristo prometeu para você. Assim estavam o povo de Israel na terra prometida, plantavam e colhia em abundância, mas chegou um tempo que eles foram afrontados, foram perseguidos pelos midianitas e por 7 anos deixaram de viver a promessa de Deus, deixaram de usufruir da bênção de Deus. Há quanto tempo você está deixando de usufruir da bênção de Deus na sua vida? A cada dia Deus tem uma bênção para nós. A cada dia Deus tem uma vitória para nós, queridos. Então eu quero que você nesta noite saia deste lugar, logo pela manhã de amanhã, você tomar posse da bênção do teu amanhã. Você tomar posse da tua bênção de segunda-feira. Qual é a tua bênção de segunda-feira? Na terça-feira, você tem que tomar posse da tua bênção da terça-feira. A palavra de Deus fala que o maná, todo dia Deus mandava o maná, mandava maná novo. A de hoje não serve para amanhã, a de amanhã não serve para terça, querido. E nós precisamos a cada dia esperar o maná de Deus, e Ele é fiel para mandar o maná de Deus. Qual é o maná que você precisa para amanhã, querido? O que é que você precisa para amanhã? O que é que você precisa para terça-feira? Deus tem prometido que Ele supriria todas as nossas necessidades, todas as nossas necessidades. Quem é livre, apropria-se das promessas. Quem é livre, apropria-se do maná que Deus manda a cada dia, o suprimento de cada dia para nós. Gideão estava enterrando as promessas de Deus, porque ele não se rebelava contra aquela situação. Queridos, não podemos nos rebelar contra Deus, mas contra a situação desgraçada da nossa vida, nós precisamos nos rebelar. Nós precisamos dizer, eu não aceito, eu não concordo, eu quero viver a minha promessa, eu quero viver a minha bênção deste dia. Precisamos nos rebelar contra as desgraças da nossa vida. Precisamos nos rebelar contra os males da nossa vida. Gideão, talvez ele acreditasse que as promessas de Deus fossem para o povo do passado, não fosse para aquela geração. Ele acreditava que já tinha se passado as promessas de Deus, mas era para aquele tempo. As promessas não se passaram na nossa vida, as promessas são para esse tempo. As bênçãos de Deus são para esse tempo. Existem pessoas que já estão acostumadas na escravidão, assim como estava Gideão, e nós não podemos nos conformar com a situação. Olha que situação. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Não é nós que temos que ir para a caverna,
Não somos nós que temos que ir para as covas. É o inimigo. Cova é lugar do inimigo. Caverna é lugar de morcego, é lugar de demônio. Não é lugar de homem de Deus na caverna. Sai da caverna, Elias. Aí eu não falo com você. Tem muitos que não estão mais ouvindo Deus, porque estão vivendo nas covas, porque estão vivendo nas cavernas, e já não ouvem mais Deus falar. Sai da caverna, sai da cova. Verso 3, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. Destruíam tudo. Eles não roubavam, eles não levavam, eles faziam por maldade. Irmão, o inimigo, o diabo é mau, o diabo é violento, o diabo é maldoso. Ele não precisa do que é teu, não. Ele quer judiar de você. E o fato dele judiar de você também não quer dizer que você é dele. Ele pode estar judiando de você, mas você não é dele. Ele judia de você porque você é filho de Deus. E ele tem raiva de você porque você é filho de Deus. E como ele não pode tocar em Deus, ele toca nos filhos de Deus. Você precisa se libertar disso, querido. Você precisa deixar a cova. Você precisa deixar as montanhas. Não é lugar de você viver lá, escondido. Verso 5, pois subia com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir tudo. Consequência, verso 6, por causa disso, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Ficou muito debilitado. Quantos crentes que andam cabisbaixo? Quantos crentes que têm vergonha de sair à rua por causa disso, por causa daquilo? Quantos crentes que estão aí sumidos? Quantos crentes que não têm prazer para adorar? Quantos crentes que não têm prazer para viver mais? Porque estão debilitados por causa dos midianitas, por causa da opressão do inimigo. Você percebeu que você planta, você trabalha e você não colhe. Você trabalha de sol a sol, mas você não consegue juntar nada. Por quê? O inimigo, os midianitas vêm, e é uma doença aqui, é uma multa aqui, é um problema que acontece lá, é um remédio, e quando você chega no final do ano, no final do mês, você não faz para pagar conta, você não faz para pagar dívida, não sobra um dinheirinho para você fazer um churrasco. O mundo lá fora está fazendo churrasco todos os dias, todo final de semana, e você, querido, está dependendo da cesta básica da igreja. Você concorda com isso? Eu não aceito isso para você. Eu não aceito isso para você. Eu não aceito você viver de cesta básica. Nós queremos te ajudar e vamos te ajudar, mas diante de Deus eu não aceito que um irmão meu, um filho de Deus, viva dependente de cesta básica. Isso o que é? São os midianitas, que vêm, roubam, destroem tudo que você planta. Você não consegue prosperar. Você está vivendo como escravo, quando Jesus te libertou, quando Ele deu a liberdade para você. Vamos deixar de ser escravos, igreja. Vamos expulsar os midianitas da nossa terra. É tempo de nós expulsarmos os midianitas. Nós não podemos concordar com esta vida que nós estamos vivendo. Não podemos viver acostumados com o que nós estamos passando. Você levantar de manhã, não ter o açúcar para fazer um café, às 10 horas não ter um arroz para colocar no fogo, não está certo. Eu não concordo com isso. Você tem que ter o alimento de cada dia, o suprimento para suprir todas as suas necessidades. Eu quero dizer, querido, Deus não tem nada a ver com o seu problema. Não é Deus que está permitindo isso.
Não é Deus que está colocando os inimigos para te perseguir, para destruir aquilo que você tem. Deus não tem nada a ver com os seus problemas. Deus não está te provando, não, querido. Muitas pessoas já ouço dizer, é prova de Deus. Será que é prova de Deus? Ô meu querido, será que Deus precisa te provar mais? Será que você precisa viver na provação, querido? Eu não creio que é provação de Deus para a sua vida. Então Deus não tem nada a ver com o teu problema, Ele tem a solução para o seu problema. Ele tem a solução para o seu problema. Aleluia! Mas olha que interessante. O verso 7 diz assim: tendo os filhos de Deus clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Tendo os filhos de Deus clamado ao Senhor, o Senhor lhes enviou um profeta. Pastor, precisou sofrer 7 anos para clamar a Deus? 7 anos eles sofreram, depois de 7 anos que foram clamar a Deus. E quando eles clamaram a Deus, Deus enviou o seu profeta. Eu entendo, amado, que quando nós clamamos a Deus, Deus Ele manda a solução para nós. É nós que demoramos para clamar a Deus. É nós que não pensamos em clamar a Deus, ou dizemos, estou vivendo na prova, Deus está me provando, estou me fortalecendo. Irmão, clame a Deus na prova, clame a Deus no momento difícil, clame a Deus quando o inimigo chegar na sua tenda para destruir aquilo que você tem. Ele vai mandar um profeta. E o profeta veio e diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, eu vos tirei da casa da servidão, fui eu que tirei você do Egito, fui eu que vos libertei, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Fui eu que dei tudo isso para vocês, fui eu que vos libertei, fui eu, diz o Senhor dos exércitos. E disse: eu sou o Senhor, eu sou o vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habita, contudo não destes ouvidos à minha voz. Por que sofremos? Porque não damos ouvido à voz de Deus. Mas mesmo assim, quando nós erramos, o Senhor Ele manda o seu profeta, o Senhor manda a solução, o Senhor manda para nós o livramento, o Senhor procura sempre alguém para usar, para trazer a libertação. E veja no verso de número 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Esse ainda foi um pouco esperto. Ele estava tentando enganar os midianitas. Ele estava lá no lagar, malhando o seu trigo. Ele colocou a sua colheita de trigo lá no lagar. Mas, querido, lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de fazer vinho. É um lugar pequeno. É um lugar escondido. Olha a situação que estava o homem de Deus. Onde está o nosso herói? Onde está o herói do povo de Israel? No lagar, malhando trigo, escondido, fazendo errado no lugar que não deveria malhar trigo. Não era lugar para malhar trigo, um lugar pequeno. Gideão foi para lá por medo,
ele não queria se arriscar, ele não queria se expor. E da mesma forma estamos nós preferimos ficar escondidos, nós não queremos nos arriscar, nós nos contentamos em ficar dentro de um lagar, malhando um pouco de trigo, quando deveríamos estar num terreiro enorme, malhando trigo. Deus quer nos dar em abundância, eu vim para vos dar em abundância, mas nós, como é que nós vamos ter abundância dentro de um lagar que não cabe nada? Quantos estão dentro do lagar, malhando trigo, no lugar errado? Deus tem grandes coisas para você, meu irmão, mas você talvez por medo, talvez porque você não quer se arriscar, você continua preso naquele lugar, você continua amarrado naquele lugar, tem medo de enfrentar os midianitas lá fora, tem medo de enfrentar a vida. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? O Senhor está dizendo, vai dar certo. O Senhor não quer ver você dentro do lagar, o Senhor quer ver você lá no terreiro, cheio de trigo e colhendo em abundância, querido. Você reclama do seu salário pequeno? Sai do lagar. Não adianta reclamar do salário pequeno e viver dentro do lagar. Vai para o terreiro. O Senhor já te libertou, você não precisa ficar oprimido naquele lugar. Não precisa ficar com medo naquele lugar. O Senhor te prometeu a vitória. O Senhor te prometeu fazer grande, querido. Sai do lagar nesta noite. Arrisque. Tem oportunidade, arrisque, porque Deus, Ele é contigo. Aquele que não aceita correr risco, ele não cresce. Ele não cresce. Ele não se expande, porque dentro do lagar não tem espaço. Gideão, ele levou toda a sua plantação de trigo dentro do lagar. Será que cabia toda a plantação de trigo dentro do lagar? Toda a plantação de Gideão? Com certeza não. E ele perdeu muito para os midianitas. Deus quer te levar para um grande lugar. Deus quer fazer de você um vencedor, um homem notório. Mas você não pode continuar vivendo dentro de um lagar, amarrado com medo dos midianitas. Deus fala com você nesta noite. Deus está falando com algumas pessoas nesta noite. Sai do lagar. Você que tinha aí na sua mente um negócio em vista, estava com medo, o Senhor fala com você, sai do lagar nesta noite. Deus tem muito trigo para você colher. Deus tem muito para te dar, mas dentro do lagar não cabe a produção que Deus quer te dar. Cristo se manifestou para nos libertar, somos livres. Não precisamos, não podemos ser intimidados. Não podemos viver com medo. É tempo de sair da gaiola de Satanás, queridos. Quantos estão vivendo dentro de gaiolas? Porque tem medo, Satanás colocou e você tem medo de sair de lá. Tem medo de não saber o que vai acontecer na tua vida. Eu quero dizer, Cristo já se manifestou. Cristo já te libertou. Cristo já lhe deu vida. Cristo já provisionou para você um lugar grande para você, querido. Será que você crê nessa palavra nesta noite? Deus queria usar Gideão. Olha que interessante, da mesma forma Deus quer te usar. Então veio o anjo do Senhor e falou ali com Gideão, que estava malhando trigo naquele lugar. Deus queria usar aquele homem, mas ele estava escondido. Ele estava preso naquele lugar com medo dos inimigos. Sai deste lugar, irmão. Sai dessa gaiola, porque Deus quer colocar grandes coisas nas suas mãos. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Que homem valente era aquele, irmão? Preso com medo, foragido, com medo de inimigo. Homem valente coisa nenhuma. Mas o Senhor falou que ele era valente. Se Gideão era valente, você imagina os outros.
Será que tinha homem em Israel? Será que tinha homem em Israel? Sabe, meus queridos, o Senhor nos desafia. Olha o verso de número 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. E respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor não desamparou aquele povo, o Senhor não entregou aquele povo na mão de ninguém. O Senhor não entregou você na mão do diabo, querido. O Senhor não entregou você na mão dos inimigos. Ele não fez isso com você. Sabe? Nós acreditamos que é Deus. É muito mais fácil falar que é Deus. É muito mais fácil falar que é vontade de Deus. Ah, Deus quer assim. Deus quis desse jeito. Deus não quis desse jeito, querido. Deus não quis, Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você padeça, Deus não quer ver você humilhado, querido. A palavra de Deus diz que Ele vos fez por cabeça e não por cauda. É Bíblia, querido, é Bíblia que nós temos que viver. Nós somos cabeça, nós ditamos. O Senhor fala para nós sermos humildes, não sermos humilhados. Ser humilde é uma coisa, ser humilhado é outra coisa. Nós precisamos diferenciar as coisas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu, diz o Senhor. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou o Senhor a dizer: já que eu estou contigo, então você vai ferir os midianitas como se fossem um só homem. Sabe aonde está a diferença? Para a nossa vitória? Para a nossa libertação? A diferença está em Deus estar conosco. Se Deus está conosco, nós vamos ferir os midianitas como se fossem um só homem. Não é preciso de um exército, não é preciso de um homem poderoso. Deus, Ele usa até um covarde, porque na verdade não é aquele homem, é a presença de Deus que vai trazer vitória. É a presença de Deus que vai afugentar os inimigos. É a presença de Deus que vai vencer os inimigos. Não é por nossa força, é pela força de Deus, é pelo poder de Deus que nós vencemos, que nós destruímos, que nós expulsamos o inimigo da nossa volta. É na força do Senhor, é com a presença de Deus, porque o inimigo, ele não suporta a presença de Deus, querido. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Por isso que nós temos ministrado às quartas-feiras a respeito do Espírito Santo. A presença de Deus hoje é o Espírito Santo em nossa vida. É o Espírito Santo agindo em nós. É o Espírito Santo morando em nós. É Ele que nos dá vitória, é Ele que nos transforma em homens covardes, em homens medíocres, em homens valentes e homens vencedores. Eu estou contigo, disse o Senhor para Gideão. Eu vou contigo, Gideão. Você acredita que eu vou contigo, Gideão? Se você acredita que eu estou contigo, então vai, destrói os midianitas, Gideão. Os midianitas têm afrontado você? Têm escravizado você? Têm feito de você, muitas vezes, motivo de zombaria?
Aonde está a presença de Deus na sua vida? Nós já falamos aí, uma vez ministrando, sai da frente porque o ungidão está chegando. Não é verdade? O homem de Deus está chegando. Aonde chega o homem de Deus, os inimigos caem por terra e você não é envergonhado, porque Cristo vos libertou para vos dar liberdade e vida em abundância. Aleluia. Amados, isto é ser crente. É por isso que vale a pena ser crente. Você está sendo muitas vezes destruído pela enfermidade. Você está muitas vezes sendo oprimido pelos seus inimigos. Eu quero dizer, é tempo de parar, é tempo de vivermos a promessa a cada dia na nossa vida. É hora de nós alcançarmos a nossa vitória, mas nós precisamos entender de uma vez por todas que sem a presença de Deus nós nunca vamos ter vitória consistente na nossa vida. A presença de Deus nos dá vitória consistente. O que é isso? Vitória duradoura. Vitória que dura para sempre, querido. O crente não pode viver de altos e baixos. Uma hora eu tenho Deus, uma hora eu quero Deus, outra hora eu não quero mais Deus. É 24 horas a presença de Deus dentro de nós, na nossa vida. É 24 horas com o Espírito Santo, alimentando-se da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, porque é nessa atitude que está o poder para nós vencermos os nossos inimigos. Quem são os midianitas que têm afligido a sua alma? Talvez eles estão dentro da nossa casa mesmo. Talvez eles estão dentro de nós muitas vezes. Talvez o medo que você passa, o sentimento. Talvez nem dentro da sua casa você consegue mais viver. Você tem medo do seu pai, você tem medo do seu filho, você tem medo do seu marido, tem medo de chegar dentro de casa, porque aquela pessoa tornou-se um inimigo, e você não vive mais dentro da sua casa. Você vive pelas montanhas, você vive pelas covas, você vive na caverna. O Senhor está falando para você nesta noite. É hora de você vencer o seu inimigo. É hora de você tomar posse da presença de Deus. É hora de você se encher do Espírito Santo de Deus. É hora de você tomar posição na tua vida e deixar Deus transformar você, que tem sido um covarde, num homem valente. Assim como Gideão, que era um homem covarde, mas Deus falou: você é valente, porque a minha presença é contigo. Não é você não, Gideão, é a minha presença. É a presença de Deus que nos transforma. É a presença de Deus que faz a diferença em nós. É a presença de Deus que nos dá força. É a presença de Deus que nos capacita. É a presença de Deus que intimida o inimigo das nossas vidas, querido. Quando alguém olhar para você, ele vai te respeitar, porque vai dizer: lá tem um homem de Deus, não toque nele, não mexa com ele, porque Deus é com ele. Aquele que acredita na palavra de Deus, que diz: ai daquele que tocar no meu ungido. Irmão, se você é homem de Deus, não tenha medo de tocar em você, porque Deus é contigo, Deus lhe defende, Deus te sustenta, Deus te fortalece, e você vai ver o teu inimigo vazando pelo ralo, porque você é do Senhor, porque a presença de Deus é maior na tua vida. A presença de Deus intimida o teu inimigo. É a presença de Deus, é o calor do Espírito Santo. Não é você pode não ser nada na vida, mas quando olharem para você, vão sentir: lá tem um homem de Deus, lá tem o poder de Deus naquele homem. Sai de perto dele, porque você vai ser queimado pela presença dele. É hora de você ter autoridade no teu trabalho. É hora de você ter autoridade na roda dos seus amigos. É hora de você ter autoridade dentro da tua casa, como homem de Deus, cheio da presença de Deus. A hora que o mal vier,
A hora que o mal te afrontar, o teu inimigo te afrontar, dá uma rajada de línguas estranhas, você vai ver se vai calar a boca ou não vai. O labacheia, randa labaqueia, haquilamacandala cheia, chuquilamaia cheia. Sai de perto, porque vai queimar. Vai queimar. A presença de Deus transforma a tua vida. A presença de Deus transforma um covarde num homem vencedor, num homem valente. Gideão, covarde, mas tornou-se um valente, porque Deus estava com ele. Ficou cheio da presença de Deus. Foi lá e derrotou os midianitas da vida, expulsou os midianitas daquela terra, libertou aquele povo. Deus era com ele. Cristo se manifestou para nos libertar. Cristo manifestou-se para nos dar vida em abundância. É hora de você deixar isso, irmão. Deixa isso de lado. Sai deste lagar. Sai da cova. Sai da caverna. Toma posição na tua vida e passe a viver a promessa de Deus, a bênção que Deus tem a cada dia para você. Quanto tempo você já perdeu? Quanto tempo você esperou? Quanto tempo você está sofrendo? Quanto tempo você perdeu de viver uma vida em abundância na sua vida? Por medo, porque você se acovardou diante do teu inimigo. Sai do lagar, vai para o terreiro, porque Deus tem grandes coisas na tua vida. Ele tem uma colheita tremenda de trigo para você fazer. Uma colheita tremenda, mas dentro do lagar não vai ter jeito de você malhar o trigo. Tem que ir para o terreiro. Tem que ir num lugar espaçoso. É lá que você vai alcançar a sua vitória. Qual é a bênção que você precisa para amanhã? Qual é a bênção que você precisa para terça-feira, para quarta, para quinta, para sexta? Não viva com a experiência do passado. A cada dia Deus tem um novo maná para te alimentar, para alegrar o seu coração. O landa cheia, ramacandara cheia, heremecandalaia chuquilecaia. Você que nesta noite tem sido oprimido pelos midianitas, você que deseja nesta noite sair desta cova, você que deseja sair desta opressão, opressão do mundo, opressão do sistema que nós estamos vivendo, toma posse dessa palavra nesta noite. Encha-se da presença de Deus, encha-se do Espírito Santo de Deus. E quando você chegar, vão ver um homem diferente, uma mulher diferente, cheio de autoridade, porque a autoridade vem de Deus, é o poder de Deus na tua vida. Vamos nos encher do poder de Deus, vamos nos encher da presença de Deus em nós. Vamos nos encher, vamos tomar posse nesta noite, vamos dizer: eu quero Deus na minha vida, eu quero viver na plenitude do Espírito Santo, eu quero viver cheio do Espírito Santo, para que a unção do Senhor se manifeste na minha vida, para que os demônios tremam quando eu passar, para que os inimigos fujam quando eu chegar. Oh, aleluia! Deus quer fazer de todos os seus inimigos como se fosse um só, como Ele disse para Gideão: eles serão como um só, e você vai derrotar eles, Gideão. Vai nessa tua força, vai nessa tua fé, porque eu estou contigo, Gideão. Aleluia. Eu sou contigo, a minha presença está com você. Já que eu estou contigo, fira os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia, 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 aleluia. Deus, a tua presença enche-nos nesta noite, encha-nos com teu poder nesta noite, Pai. Encha-nos com a tua unção nesta noite, Pai. Nos dê a autoridade que nos foi roubada, Pai.
nos dê o poder que nos foi tirado como igreja, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, em nome do Teu Filho Jesus. Oh, Axéia, Ramacanda, Laxéia. Oh, meu amado, você está oprimido, você está sofrendo, meu amado, você está plantando e não está mais colhendo, você não sabe o que está acontecendo na tua vida. Saia do lagar, saia da cova, Deus quer te dar grandes coisas. Vamos colocar em pé, vamos começar a clamar pela presença de Deus na nossa vida. É a presença de Deus na nossa vida que nos fortalece, que nos enche de poder. É a presença de Deus. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minhas bênçãos serão sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minhas bênçãos serão sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Deus
tem o melhor para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Alcança a bênção da segunda-feira, querido. Deus tem uma bênção para você amanhã. A presença de Deus na tua vida vai fazer a bênção te alcançar amanhã. É o poder de Deus na tua vida, é a unção de Deus na tua vida. Mas sai, deixa o lagar. Deus quer te fazer um grande homem. Deus quer te usar como um grande homem, na força, no poder, na unção do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Toma posse, querido, dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Deixe de viver oprimido. Deixe de viver com medo. Você é homem de Deus. A unção de Deus está sobre a tua vida. O teu inimigo tem que sair da tua frente. Posicione-se como valente de Deus, porque você é mais que vencedor. Cristo já venceu por você. Você está revestido do poder de Deus. Aleluia. Ó Deus, olhe para estas vidas, olhe para essa igreja, Pai. Encha esta igreja de poder. Encha esta igreja de unção. Encha do teu Espírito Santo, ó Deus. Fortaleça a tua igreja, aleluia. Glorificado o Senhor. Aplauda o Senhor, vencedores. Deus tem o melhor pra mim.